Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje o convidado é Paulo Stuck, jornalista, psicanalista. Paulo, muito obrigado por falar conosco, atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Edmo. Falar de literatura sempre é muito bom. Bom, o assunto hoje, apesar da Segunda Guerra nos campos de batalha já ter se encerrado há muito tempo, mas muitas dúvidas em relação à Segunda Guerra permanecem. E o Paulo é como eu disse, jornalista, psicanalista, dedicado e gosta do tema da Segunda Guerra Mundial, e ele lança um livro dizendo e querendo falar sobre a possível ida de Hitler para a Argentina, que já foi tema, né, Paulo, de diversos documentários, diversos trabalhos, diversos estudos, e nós não temos prova da morte efetiva dele, nem na Alemanha, no seu bunker, e nem na Patagônia, na Argentina. Exatamente, né? Eu costumo brincar que você falar sobre a morte de Hitler é uma coisa que você falar com a morte sobre a morte de Elvis, né? Sendo que com Elvis você ainda tinha um corpo, né, para mostrar. Mas é fato, assim, que o nazismo em si, né, não só em torno da figura de Hitler, como em torno de outras ações, né, que os nazistas encamparam, não só na Alemanha, como em todo o mundo, né, desde que Hitler assumiu como chanceler até se tornar um ditador e até a Segunda Guerra Mundial, gera muita especulação, gera muita controvérsia e gera muita ficção também, né, em torno do tema. Até hoje se fazem novas descobertas, né, sobre pesquisa, sobre estudos, sobre presença nazista em vários cantos no mundo, no interior de São Paulo, na Amazônia, na Patagônia. É fato, isso não é ficção, é fato, que muitos oficiais nazistas, oficiais de alta patente nazistas, fugiram para a Argentina. Foi o país que mais recebeu nazista fora dos Estados Unidos, né? Então, isso gera muita especulação, sim. Sobre Hitler especificamente, não há provas concretas de que ele esteve na América do Sul. Existem evidências, mas não existem provas, né? E tampouco, né, há comprovação a científica, ipsis literis, de que ele morreu em seu bunker em Berlim, no dia 30 de abril, como a história anuncia. Então, eu quero citar que você teve livros, né, finalistas do Jabuti, A Filha do Reich, e sim, esse Hitler na Argentina, que vem com uma interrogação aí, né, tratando desse assunto. E eu estava dizendo que diversos trabalhos, pesquisas, investigações que foram feitas, e uma delas, em 2014, né, que é importante a gente dizer isso, o FBI, quer dizer, isso aí não é fantasia, nós não estamos falando de sonho seu ou meu ou de qualquer pessoa, mas o FBI divulgou centenas de documentos, né, que eram confidenciais, revelando que o Führer pode não ter se suicidado, mas após a queda da Alemanha. Um próprio memorando do Hoover, que era o diretor do FBI na época, famoso Hoover, né? Ele diz que oficiais do exército americano na Alemanha não localizaram o corpo, de maneira que dificilmente você pode afirmar que ali ele morreu, que toda aquela história dele ter
matado a Eva Braun, os filhos, e depois se suicidado, deixa a gente em dúvida, né? O que se sabe da história oficial é que é pouco divulgada, e isso, mas uma pesquisa um pouco mais profunda você acaba descobrindo que Hitler estava mentalmente doente, às vésperas da queda de Berlim, estava tomando uma overdose de medicações, né? Inclusive, há muita controvérsia em torno da qualidade e do profissionalismo do médico pessoal de Hitler, Dr. Morel, na época, justamente pela queda de saúde de Hitler nos meses anteriores à queda de Berlim. E é um fato muito controverso. Alguns dizem que ele morreu no bombardeio de uma concussão cerebral, quando o bunker foi atingido pelos soviéticos. Outros dizem que, após Eva Braun se suicidar, ele deu um tiro na cabeça, assistido pelos seus oficiais, né, por Bormann. Né? Então, só que quando os soviéticos chegaram, né, ao bunker, há a versão de que o corpo estava irreconhecível devido ao incêndio, devido ao bombardeio, e há a versão também de que o exército soviético teria queimado, incinerado o corpo dele de Eva Braun. Né? É um tanto controverso, porque se você pensar, você expor o cadáver de Hitler, como Mussolini foi exposto, por exemplo, em praça pública, realmente é o troféu, entre aspas, né? É um ícone de que a guerra realmente haveria acabado, que a Alemanha estava derrotada. Né? É muito estranho que o corpo dele, ainda que sejam os restos mortais, ainda que irreconhecível, não tivesse sido exposto, como foi Mussolini, como foi Che Guevara, enfim, né? A gente tem outros exemplos na história, muito similar a Bin Laden, que disse também que não era Bin Laden, né? Então, a história está cheia dessas lacunas, desse mistério. Né? O fato é que o Homem da Patagônia ele não pretende ser um registro, né? nenhum livro que levanta oficialmente uma teoria da conspiração, mas sim um livro que traz como enredo, né, uma criação ficcional em cima desse vácuo que a história deixa sobre a morte ou não de Hitler no bunker. Tem gente que acredita piamente que ele morreu, né? E tem gente que realmente historiadores, não se trata de alucinados nazistas, não. Tem historiadores que realmente dizem que há provas de que ele morreu no Paraguai, outros falam na Argentina, outros falam em Foz do Iguaçu, né? Enfim, que tanto ele como a Eva Braun fugiram para cá, para a América do Sul. Na época da fuga deles, a inteligência inglesa havia alertado sobre a possível fuga de submarino do Führer, ele havia deixado a Europa em direção às Ilhas Canárias e depois à Colômbia, inicialmente. Né? Então, a própria inteligência inglesa havia alertado, na época, sobre essa possibilidade de que ele não estaria morto. Eu falei do FBI, do Hoover, né? E o FBI mandou investigar, né, dentro das próprias selvas argentinas, com toda a tecnologia hoje que se dispõe dentro da ciência, de tudo, né? E mesmo desse submarino que teoricamente teria transportado Hitler. E a gente sabe, né? Você fala sobre a vinda para a América do Sul, que é um fato porque o próprio Mengele, a ossada dele foi encontrada no Brasil, quer dizer, então, que é um fato, é um fato. Agora, se há a realidade disso, também ainda não comprovamos. Na verdade, historicamente, como eu disse para você, o que se sabe houve submarinos alemães, né, na costa argentina, isso é fato. Mengele e outros altos oficiais nazistas, né, migraram, fugiram para a Argentina com apoio do Vaticano, com apoio do Perón, né, assim como fugiram para os Estados Unidos também, e alguns para a União Soviética, através da Operação Clipe de Papel. Né, então, alguns foram para a selva argentina, no norte, fronteira com o Paraguai, e outros se estabeleceram na região da Patagônia e se dedicaram à extração de madeira, a criação de gado, enfim, as estâncias, né, sempre em locais isolados. Tanto que a estância San Ramon,
que é citada no nome da Patagônia, no livro, ela existe, né? Era uma fortaleza isolada às margens do Lago Neuhaupt, na Patagônia, e, né, que teria sido um dos abrigos de Hitler quando ele esteve na Argentina. Importante dizer que assim, o livro não retrata a minha opinião sobre o assunto, né? Sim, é uma ficção que explora uma lacuna que a própria história deixa, né? Deixa espaço, margem para ser recontada com base em algumas evidências, né? Algumas evidências factuais, historicamente comprovadas. Você falou em ficção, né? Nessa trama, e é legal porque a guerra teve seu final em 45, mas você trata principalmente do fim dos anos 50, né? Quer dizer, bem um processo bem trabalhado depois, basicamente em 58, né? Onde o Sebastian Lindner, um renomado psicólogo argentino, é contratado por uma jovem alemã para tratar de seu pai, um velho refugiado nazista que mora numa remota fortaleza na Patagônia. Uhum. E aí desenrola essa trama. Isso, exatamente. Os anos 50, né, ele tem um simbolismo muito grande na história argentina, porque justamente coincide com o fim do governo Perón, né? A gente sabe que Perón, por questões econômicas e não por questões ideológicas, isso é importante deixar claro, Perón, não há nenhuma prova que ele era nazista, que ele era fascista, né? O que havia entre a Argentina e a Alemanha na época de Perón eram interesses comerciais. Vale lembrar que a Argentina, na primeira metade do século XX, era uma das principais economias do mundo, principalmente em detrimento da exportação de carne e alimentos, né? Ela era considerada um país desenvolvido aqui na América Latina, né? Então, e Perón é uma virada de chave, né, dentro do populismo argentino, que ainda é muito presente, né? E os anos 50 são muito simbólicos disso, do final do governo Perón e do início de uma espécie de êxodo daqueles nazistas que encontravam apoio, resguardo no governo Perón, e que, de repente, com o novo governo, se sentiram desprotegidos e começaram a sair da Argentina, né, rumo a outros países, por exemplo, Paraguai, Encarnación, na fronteira com a Argentina, recebeu muitos nazistas, com Bento de Stroessner, que era descendente de alemão, né, ditador no Paraguai, Alfredo Stroessner. Então, é um momento muito importante dessa mudança geopolítica nesse Cone Sul nosso aqui, e principalmente da história da Argentina, né? Então, foi um momento escolhido realmente a dedo para contar essa história, em 1958, uma Buenos Aires ainda florescente, ainda uma joia, né, latino-americana, e com uma evolução política muito grande, uma efervescência política muito grande. Paulo, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar.
valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco, recebendo o jornalista, psicanalista Paulo Stuck, que fala sobre Hitler na Argentina. É uma pergunta que remonta logo do pós-Segunda Guerra. Hitler não morreu no seu bunker. E o Paulo, apaixonado, aficionado no tema, traz mais um livro, dessa vez tratando dessa ficção, não tão ficção ainda, enquanto não comprovado, mas a história é uma ficção, né? E eu pergunto, Paulo, você, esse livro, você se inspirou, né, no Tras los Passos, do Abel Basti, que é um jornalista argentino, colega nosso, né, e que escreveu esse livro, Tras los Passos de Hitler. E aí, o que fala esse livro, que eu não li, né, do Abel Basti, e o que te puxou para isso aí? O Abel Basti diz ter tido comprovações de que Hitler realmente morou na Patagônia, né, inicialmente na Estância San Ramon, depois numa outra localidade mais isolada, em Bariloche, no segundo momento, e que ele realmente... Não se sabe onde exatamente ele morreu, mas que ele realmente passou boa parte da vida dele, o final da vida dele aqui na América do Sul, né? E o objetivo, isso também é fato, também é real, durante o regime nazista, eles tinham o projeto de expandir-se mundialmente, criar polos, né, de renascimento, né, da filosofia nazista, caso perdessem a guerra. Então, a partir da Suíça, a Suíça foi um polo, um apêndice importante, né, durante a Segunda Guerra Mundial, chamada Operação Odessa, né, que justamente visava perpetuar o nazismo em vários cantos do mundo. Então, na América do Norte e nos Estados Unidos, havia presença nazista aqui no norte do Brasil, na Amazônia, na Argentina, fundamentalmente, na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, né? Então, havia o plano, sim, de que o Ocidente seria da Alemanha e o Oriente entregue ao Japão. Então, esse seria, dentro do projeto a longo prazo, a sobrevivência, né, do regime das nações do eixo. E essas sementes ficaram após a queda da Alemanha, e não só ficaram, né, como você vê hoje, né, até hoje, né, a gente vê de vez em quando focos aí, espocar de alguns focos de resistência neonazistas, ainda que com uma filosofia deturpada, né, de ameaças de renascimento dessa filosofia extremista e racista e genocida criada por Hitler, né? Então, a semente, realmente, as raízes que foram fincadas, elas insistem, infelizmente, em não morrer, né? E isso foi pensado, isso é um projeto a longo prazo dos nazistas. E principalmente, né, a tentativa de demonstrar que os nazistas não apenas estavam fugindo da Alemanha, não era apenas isso, mas sim se recolocando, reajuntando, reagrupando para tentar mudar o seu ponto
o seu centro de inteligência, então, que já não daria mais para ser na Alemanha, e partir, então, para a Argentina, ou Patagônia, ou qualquer coisa na Tríplice Fronteira, né? Era muito mais do que a fuga. Sim, alguns fugiram mesmo, né? Alguns fugiram, mudaram de nome e viveram no anonimato, né? Foram descobertos como nazistas muitos anos depois, décadas depois, com filhos, casados, com outro nome, né? E parte desse grupo não, parte desse grupo tinha a missão realmente de manter o sonho do nazismo, do Quarto Reich, né? Vivo, né? Talvez não a partir da Alemanha, mas a partir de uma outra localidade do mundo, né? E com uma forma dessa chama se reacender, né? Fica em brasa até a chama se reacender em algum momento. Eles não tiveram sucesso, né? Mas o projeto existia e foi bem executado dentro da medida do possível, né? Foi bem executado na medida do possível, tanto que até hoje o tema é estudado, até hoje o tema é controverso, até hoje você tem células nazistas no mundo, né? Então, realmente é um tema bastante controverso. Particularmente, né, qual é a sua crença, né, depois de livros, eu já estou pondo no plural, né, sobre o tema, depois de você ter lido diversos livros sobre o tema, qual é a sua crença pessoal em relação a isso? Olha, eu prefiro acreditar, tá, que Hitler tenha morrido em 30 de abril de 1945 no bunker em Berlim, né? Eu prefiro acreditar nisso. Mas assim como dou o direito da dúvida do leitor, eu também, como alguém que pesquisa, como alguém que lê, também não posso dizer que eu tenho certeza, porque também não há prova irrefutável. Né? Não há prova irrefutável disso. Né? E falando como jornalista e não como escritor, nós trabalhamos com fatos. Né? Então, assim como não há prova irrefutável de que ele morreu lá, não há prova irrefutável de que Bin Laden morreu naquela operação, que o corpo caiu do helicóptero, enfim. Né? Não há prova irrefutável de que o Santo Sudário é o Santo Sudário, né? É o corpo de Cristo que esteja lá. Então, são temas bastante controversos, né? E aí você tem uma brecha para mesclar fantasia, teorias da conspiração, abrir novas correntes, novos vieses de pesquisa, né? Enfim. Então, como ser humano, como alguém que deseja um mundo melhor, né? Seria ótimo mesmo de que Hitler tivesse morrido. Ele e o seu sonho, isso todo o terror que ele promoveu, não sozinho, né? Não sozinho. A história, a gente vale lembrar que a história não é maniqueísta, né? A história não existe bonzinhos e malvados, né? Boa parte do que Hitler fez com a bênção dos aliados, né? Fez com os olhos grossos da Inglaterra, vistas grossas da Inglaterra, fez com os Estados Unidos lucrando também, fez com vistas grossas da União Soviética de Stalin, até que chegou um momento que houve conflito de interesses e por isso que a guerra eclodiu. A guerra nunca foi por uma questão humanitária, a guerra foi por interesses, né, geopolíticos e não por questões humanitárias. Então, por mais que Hitler tenha saído de vilão, e ele foi um grande vilão, eu prefiro acreditar que ele morreu no bunker, respondendo a sua pergunta, né? A gente também não pode ver a Segunda Guerra Mundial e nenhuma guerra, nenhum conflito, né, como de uma forma maniqueísta, como o bem vencendo o mal. Né? Então, sem dúvida. Eu prefiro acreditar olhando com fatos, né, olhando para os fatos, de que não há mocinhos e não há vilões absolutos nem mocinhos absolutos numa guerra, em qualquer conflito. Paulo, chegamos ao final do programa, eu quero te agradecer a gentileza de tratar de um assunto que continua sendo alvo, continua sendo tema de séries atrás de séries na televisão, não só filmes, a própria saga Crepúsculo, enfim, e que podendo falar um pouco e trazer um pouco dessa história que, com toda certeza, continua ainda um enigma.
Muito obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço a oportunidade e convido os leitores, as pessoas que estão nos assistindo, assim que o livro for lançado, estiver disponível comercialmente, a conferir O Homem da Patagônia e espero que gostem. Antes de terminar esse programa, eu gostaria de falar sobre essa questão novamente que vem à tona do aumento do número de vereadores, especificamente em Ribeirão Preto. Não vejo, inicialmente, nenhum problema nesse fato de se aumentar o número de vereadores. Não fosse as questões políticas e econômicas do Brasil. Não acho ser o momento adequado, o momento certo para se tratar disso. A população brasileira demonstra uma incerteza, uma insegurança, uma não confiança ou desconfiança por parte dos políticos brasileiros. Quando vem um assunto desse à tona, parece definitivamente mais uma oportunidade em que os políticos estão querendo dar uma pedalada em cima da população brasileira. Os políticos precisavam exercer um papel, principalmente o legislativo, um pouco mais saudável, salutar, em cima da sua própria necessidade. Para quem viveu a década de 60, 70, como eu vivi, e vi políticos que tratavam dos interesses da população sem corporativismo, sem pensar em salário, sem pensar em ganho, mas em ajudar, em participar, pessoas renomadas que queriam colaborar com a sociedade. Não penso ser o momento, não é o momento para se tratar desse assunto, tenho absoluta convicção e certeza disso. Gostaria de deixar uma sugestão para o Legislativo de Ribeirão Preto, que fosse a televisão, que fosse a imprensa, a mídia, e dissesse, olha, nós não vamos atrás disso neste momento, porque não é a hora que a população brasileira mais crê na política brasileira, numa situação de extremismos, direita e esquerda. Não é o momento de se passar credibilidade para a população, aumentando o número de vereadores da cidade. Essa é a minha mensagem, esse é o meu pensamento. Gostaria que houvesse uma reflexão em cima disso. Pessoal, semana que vem estaremos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.